Existem coisas que acontecem no esporte que, se você tentar descrevê-las depois, parecem mentira. Parecem exagero de quem estava lá e ficou tão impressionado que a memória distorceu a realidade. Acontece com bolas que entram de ângulos absurdos, com saltos que desafiam o que o corpo humano pode fazer, com jogadas que você assiste repetida e não consegue explicar tecnicamente por que funcionaram. E então, existe Donington Park, 11 de abril de 1993, e a primeira volta de Ayrton Senna, no Grande Prêmio da Europa. Uma volta. 342 segundos de asfalto molhado, spray, e decisões que aconteceram em frações de tempo que o cérebro humano tecnicamente não deveria ser rápido o suficiente para processar. Uma volta que foi filmada por câmeras de televisão, transmitindo para 150 países. Uma volta que existe em registros de telemetria, em dados de GPS, em análises técnicas produzidas nos anos seguintes, e ainda assim, 3 décadas depois, quando engenheiros de Fórmula 1 olham para esses dados, a primeira reação continua sendo a mesma. Isso não deveria ser possível. O condado de Leicestershire, naquela manhã, estava coberto por aquele cinza denso que a Inglaterra produz como se fosse um recurso natural. A chuva tinha chegado durante a madrugada e não tinha ido embora. Encharcou o asfalto, criou as poças invisíveis que se formam nas laterais da pista e migram para tais a trajetória ideal, conforme os carros passam, instalou aquela umidade fria que entra pela viseira do capacete e faz a temperatura dentro do cockpit parecer menor do que os 8 graus que o termômetro marcava lá fora. Para um piloto de Fórmula 1, 8 graus com pista molhada não é apenas desconforto, é o ambiente em que a física do carro se torna outra. Os pneus de chuva precisam de temperatura para funcionar e a temperatura não vem. A linha de tração fica estreita como uma corda bamba invisível no asfalto. Errar por centímetros para um lado ou para o outro não é a diferença entre rápido e lento, é a diferença entre controle e batida. A temporada de 1993 tinha uma ordem estabelecida antes mesmo de começar. A Williams-Renault não era apenas o carro mais rápido do grid, ela era um argumento técnico para a ideia de que a Fórmula 1 havia chegado a um ponto onde a engenharia era capaz de substituir parte do talento humano. Suspensão ativa, controle de tração, sistemas eletrônicos que liam a pista e ajustavam o comportamento do carro em tempo real. A Williams FW15C não era pilotada no sentido tradicional. Ela era operada. E Alain Prost, 4 vezes campeão mundial, o homem que a imprensa chamava de "o professor", pela frieza calculista com que executava corridas perfeitas, era o operador ideal para aquela máquina. Na grelha de largada em Donington, Prost estava na pole position, como havia estado em tantas outras corridas naquele ano, como provavelmente estaria em muitas outras que viriam. Damon Hill estava ao lado de Prost, outro piloto da Williams, mais um argumento para a tese de que 1993 era um campeonato para uma equipe, e o resto da Fórmula 1 estava disputando as posições seguintes. Ayrton Senna largava em quarto, na McLaren MP4-8 com motor Ford, um carro que tinha sido, em anos anteriores, a máquina dominante do esporte, mas 1993 não era anos anteriores. A McLaren era rápida, mas não era Williams. Tinha tração, mas não a melhor tração. Tinha eletrônica, mas não o nível de integração que transformava o FW15C numa fortaleza sobre rodas. No seco, analistas em Londres, em Maranello, em Stuttgart, em qualquer lugar onde o esporte era acompanhado com seriedade, concordavam com uma leitura simples. Senna não alcançaria Williams. A hierarquia era clara, a física era clara, a matemática da temporada era clara, mas nenhum desses analistas mencionava a chuva. Semanas antes de Donington, houve um jantar em Londres, uma daquelas reuniões semiformais onde pilotos, chefes de equipe e jornalistas da imprensa especializada dividem mesa e falam com a franqueza que o ambiente fechado e o vinho permitem. Michael Schumacher estava lá. 24 anos, Benetton B193B. Um piloto que, no ano anterior, havia vencido em Spa debaixo de uma chuva que havia eliminado praticamente todos os outros. Um piloto construído sobre a ideia de que performance de alto nível era resultado de análise, de preparação, de dados. Na sobremesa, quando a conversa virou para quem dominaria a temporada, Schumacher colocou a taça sobre a mesa com uma calma que era quase uma provocação em si mesma, e disse a frase que circulou nos bastidores do paddock por dias. Senna na chuva é um mito. Mitos existem porque as pessoas não analisam os dados.
Eu analiso os dados. Neste ano, sou mais rápido que ele na chuva. A frase chegou até Senna. Não há registro de como ele reagiu no momento em que ouviu. Mas há registro do que aconteceu depois. Sua equipe notou que ele foi ao simulador com uma frequência maior do que o habitual, que pediu análises de telemetria de corridas disputadas na chuva nos últimos 3 anos, que chegou a Donington 2 dias antes que qualquer outro piloto no grid para caminhar ao longo do asfalto molhado, para entender cada variação de inclinação, cada ponto onde a água se acumula, cada centímetro da pista onde a linha de aderência se estreita. Senna não respondeu a Schumacher em público. Não disse uma palavra para a imprensa sobre aquele jantar. Simplesmente chegou a Donington e começou a trabalhar, como sempre fazia quando tinha algo a provar. E não havia nada que Senna soubesse fazer com mais perfeição do que ter algo a provar. Às 14h30, o semáforo apagou. Os 26 carros aceleraram entre uma cortina de spray que reduzia a visibilidade a metros. Pilotar naquelas condições é uma tarefa que desafia a descrição precisa para quem nunca sentiu. Você entra numa curva em alta velocidade dentro de uma nuvem branca que spray e névoa constroem ao redor do carro. Você não vê a trajetória com clareza. Você não vê os outros carros até estarem próximos demais para reagir. Você toma decisões a 200 km por hora, com base em memória muscular e num modelo mental da pista que existe apenas dentro da sua cabeça, porque o que está à sua frente, literalmente, é uma parede de vapor. A maioria dos pilotos no grid de Donington naquele dia estava tentando uma única coisa: sobreviver aos primeiros metros sem batida, sem aquaplaning, sem perder o controle num momento em que qualquer erro viraria destroços de fibra de carbono espalhados pelo asfalto encharcado. Senna estava tentando outra coisa. Ele saiu em quarto, a primeira frenagem pesada da corrida, ainda na sequência de aceleração depois da largada, e ele já estava ao lado de Karl Wendlinger na Sauber. Não foi uma manobra de risco, foi precisão. Foi um ponto de frenagem ligeiramente mais tardio do que o que Wendlinger havia calculado como limite. Uma entrada de curva traçada no milímetro. Wendlinger ficou para trás sem entender exatamente como. Nas arquibancadas, havia pessoas que pensaram ter piscado na hora errada, que acharam que tinham perdido alguma coisa. Não tinham perdido. Simplesmente aconteceu rápido demais para processar em tempo real. Pouco depois, Mark Blundell. Mesmo padrão. Mesma frieza. Senna passou por ele como quem muda de faixa em uma estrada vazia, sem contato, sem disputa, sem o tipo de drama que aquelas condições quase exigiam de qualquer manobra de ultrapassagem. Blundell não repassou porque não houve momento para reagir. Senna já tinha passado antes que houvesse algo para reagir. Então Damon Hill. Segundo lugar, filho de campeão. Piloto de uma Williams, o carro que em teoria não podia ser alcançado naquele ano. Hill estava em território que ele acreditava ser seguro. A Williams protegia com eletrônica, com tração, com sistemas que compensavam os erros que a chuva induzia. Hill estava convicto de que nenhum carro exterior à Williams conseguiria ameaçá-lo de verdade naquelas condições. Senna encontrou os metros de que precisava numa curva que a grande maioria dos pilotos considerava zona proibida para ultrapassagem, sob aquele nível de chuva. Não era zona proibida, era só improvável para qualquer pessoa que não fosse ele. Hill viu o espelho, viu a McLaren, e a McLaren já tinha passado. E então, Alain Prost, o líder da corrida, o homem na pole position, o professor com o melhor carro do grid. Prost havia construído uma carreira inteira sobre a ideia de que a inteligência aplicada ao automobilismo era mais poderosa do que o talento bruto, que a consistência batia o heroísmo, que o piloto que errava menos vencia mais. Tudo isso era verdade. E nenhuma dessas verdades o ajudou naquele momento. Senna não precisou intimidar Prost. Não precisou empurrar. Não precisou criar pressão psicológica de proximidade. Ele simplesmente estava no lugar onde Prost não estava, no exato momento em que Prost não tinha como fazer nada a respeito. Uma volta, uma única volta completa de Donington Park. Quarto para primeiro. 4 ultrapassagens em condições em que pilotos experientes estavam apenas tentando manter o carro na pista. Se ninguém tivesse filmado, se não houvesse telemetria, se os dados de GPS não existissem para confirmar o que aconteceu, pareceria lenda. Uma dessas histórias que crescem com o tempo, que o testemunho humano transforma em algo maior do que foi porque a memória quer fazer jus ao que sentiu. Mas havia câmeras. Havia dados. Havia 80 mil pessoas nas arquibancadas. E o que eles viram foi exatamente isso. Nas arquibancadas de Donington, depois daquela volta,
houve um silêncio. Um silêncio estranho para uma multidão daquele tamanho. Era o som de 80.000 pessoas tentando processar simultaneamente o que seus olhos tinham visto. Era o som de jornalistas que cobriam Fórmula 1 há décadas, olhando uns para os outros procurando palavras que não chegavam. Era o som coletivo do espanto humano, quando se confronta com algo que excede o quadro de referências disponível. Lá dentro da Benetton, Michael Schumacher olhou para o espelho retrovisor. Viu a McLaren vermelho e branco passar por ele em direção à primeira posição e se perder na chuva. E sentiu algo que ele não estava acostumado a sentir. Não era derrota, não ainda. Era reconhecimento de uma escala. Era a percepção de que havia algo acontecendo ali que não estava nos dados que ele havia analisado. Schumacher não era um homem que desistia. Empurrou. Durante as voltas seguintes, reduziu os erros ao mínimo, tentou cada linha possível no asfalto molhado, pressionou com a determinação que havia feito dele, aos 24 anos, o candidato mais sério ao título que a nova geração da Fórmula 1 havia produzido. Em alguns momentos, a diferença diminuiu. Em alguns momentos, parecia que a pressão estava funcionando. Mas toda vez que a chuva intensificava, toda vez que as poças nas saídas de curva ficavam mais traiçoeiras, toda vez que a trajetória mais rápida se aproximava mais do limite entre controle e catástrofe, a diferença voltava a crescer. Era como se houvesse uma lei física diferente, operando para cada um deles. Schumacher estava no limite. Senna estava além do limite, num território que pela física não deveria existir, onde a ciência dizia claramente que um carro não deveria conseguir manter tração e velocidade ao mesmo tempo. E Senna insistia que sim, que dava, que ele sabia exatamente onde era. E sabia mesmo. Quando a bandeirada caiu, a diferença era de mais de 1 minuto. Em Fórmula 1, 1 minuto de diferença não é uma corrida. É outra corrida. É a distância entre competição e domínio de uma ordem que deixa de ser esportiva e começa a ser de outra natureza. No parque fechado, pilotos, mecânicos e equipes convergiram. Em algum momento, Senna e Schumacher ficaram a poucos metros um do outro. Câmeras captaram o instante. Não o áudio. Senna disse alguma coisa. Schumacher respondeu. Nenhum dos dois sorriu. Não era hostilidade. Era respeito do tipo raro que só existe entre duas pessoas que acabaram de passar por uma experiência extrema juntas, que passaram as últimas 70 voltas empurrando os limites do que é fisicamente possível fazer com um carro, e que saíram vivos do outro lado. Esse respeito não precisa de sorrisos. Ele existe num olhar que dura 2 segundos e diz tudo o que precisava ser dito. Depois da coletiva de imprensa, num corredor interno de Donington, um jornalista de rádio italiano parou Schumacher com a pergunta que todo o paddock queria fazer. Perguntou o que havia acontecido. Perguntou o que Senna havia feito na chuva que ninguém mais conseguia replicar. Schumacher ficou quieto por 2 segundos. 2 segundos que pareceram mais longos do que eram. 2 segundos em que ele buscou a resposta que havia dado naquele jantar em Londres. A resposta dos dados. A resposta calculista que havia construído sua reputação. E não encontrou. O que encontrou foi outra coisa. Disse, eu vi os dados. Os dados dizem que o que ele fez na primeira volta não deveria ser possível. Não pelo carro, não pelas condições, não pela trajetória que ele usou. Os dados dizem que o carro deveria ter saído da pista pelo menos 2 vezes. E ele não saiu. Então, ou os dados estão errados, ou ele possui algo que não aparece nos dados. E aprendi hoje que existem coisas que não aparecem nos dados. A frase foi publicada em jornais de 4 países no dia seguinte. Circulou no paddock como uma confissão que ninguém esperava de um homem que havia construído sua identidade sobre a ideia de que tudo era mensurável, tudo era calculável, tudo era dado e preparação e análise. A mesma pessoa que semanas antes havia dito que Senna na chuva era um mito, agora declarava publicamente que havia coisas operando em Donington, que os instrumentos que ele usava para entender o mundo não eram capazes de capturar. Isso é o que Donington 1993 foi. Não foi apenas uma corrida. Não foi apenas uma vitória de um piloto sobre um adversário mais bem equipado. Foi um dos poucos momentos na história do esporte em que a superioridade de um ser humano não pôde ser explicada pelos meios disponíveis para explicar coisas. Em que a análise chegou ao seu limite, e o que sobrou foi o espanto puro de quem estava olhando. 30 anos depois, existem engenheiros que cresceram assistindo aquela corrida por televisão, que foram para a Fórmula 1 pelo que viram naquele domingo de abril, que passaram décadas construindo sistemas de telemetria cada vez mais precisos,
e que ainda olham para os dados daquela primeira volta e terminam a análise no mesmo lugar. Não consigo explicar completamente. Os números estão certos. O que ele fez com eles é que não cabe nos números. Existe uma categoria de excelência que fica além da comparação técnica, uma região onde os dados param de ser suficientes para descrever o que os olhos estão vendo, onde a trajetória entre talento e gênio cruza uma fronteira que nenhum instrumento conseguiu ainda localizar com precisão. Ayrton Senna passou pelo menos uma tarde da sua vida operando completamente a partir desse outro lado da fronteira. Foi filmado. Existem registros. Os dados existem. E ainda assim, se você tivesse que explicar para alguém que não estava lá o que aconteceu naquela primeira volta em Donington Park, debaixo de chuva a 8 graus, explicar de verdade, de um jeito que fizesse jus ao que foi, você chegaria ao mesmo ponto em que Schumacher chegou naquele corredor. Há algo ali que não tem nome na telemetria. E às vezes isso precisa ser suficiente.